Olá! Quais seriam as relações estabelecidas entre psicanálise e psicopatologia, especialmente a psicopatologia contemporânea? Vamos examinar alguns desses aspectos? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a história da psicopatologia é uma história já um tanto quanto longa. Ela se confunde em alguma medida com a história da psiquiatria, não somente com a psiquiatria dita moderna, mas inclusive com os primórdios da psiquiatria. Podemos, por exemplo, presenciar já entre os gregos tentativas de demarcações de alguns quadros clínicos, inclusive alguns desses quadros, pelo menos a marca, a nomeação, observações matriciais ainda permanecem. Por exemplo, quadros tais como a melancolia, a histeria, já eram quadros que têm os seus primeiros esboços estabelecidos entre os gregos. A própria paranoia, igualmente. Então, nesse sentido, temos uma vasta e longa história da psicopatologia e que, aos poucos, vai se articulando, vai se entrelaçando com aquilo que virá a se constituir enquanto psiquiatria, nos séculos XVIII, XIX principalmente, e obviamente se desdobrando até os dias atuais. Um ponto importante que verificamos junto à psicopatologia é que ela acaba sempre tendo com ela este empenho que nós podemos chamar de taxonômico, ou este empenho classificatório. Que empenho é este? A tentativa de sempre demarcar quadros clínicos ou entidades clínicas, demarcando igualmente grupos, categorias, ou seja, estabelecendo uma forma de classificação dos quadros clínicos. Então há ali todo um empenho para se observar, demarcar, atribuir uma certa identidade a uma entidade clínica e, ao mesmo tempo, estabelecimento de grupos, portanto, uma categorização. Este empenho ele se mostra com muita nitidez, por exemplo, no século XIX, onde não só a psicopatologia, mas muitas disciplinas passaram a adotar esse tipo de procedimento. Vigente, por exemplo, na botânica, com Linnaeus, onde nós vemos, e na zoologia também, uma tentativa de classificação, demarcação, de mapeamento dos seres vivos, dos animais, dos vegetais e ordenamento em classes, em ordens, em filos. Algo semelhante vai se passar também com a psicopatologia. E um ponto importante é quando, além desse empenho classificatório, além desse empenho de estabelecimento de categorizações, no caso da psicopatologia, categorizações do quê? Dos comportamentos, das condutas, dos chamados transtornos ou desordens, do que, num dado momento, especialmente no olhar do século XIX, foi tido como anomalias. Especialmente, essa trilha, esse empenho, ganha um ingrediente importantíssimo quando, nos anos 1950 do século passado, são sintetizados de uma maneira exitosa os primeiros psicotrópicos, ou seja, os medicamentos que, em tese, atuariam no campo psíquico. Medicamentos que repercutiriam, modificariam uma série de sintomas e sinais que eram aqueles presentes em diversos quadros clínicos, como, por exemplo, as psicoses. Então, os neuroléticos, os antipsicóticos, os psicotrópicos de maneira em geral, psicotrópicos é uma categoria medicamentosa que abrange muitos medicamentos e gradativamente eles foram sendo constituídos, sintetizados em laboratório. Isso vai se dando a partir dos anos 50. Especialmente nesta mesma época, nós vemos um grande empenho da psicopatologia, aliada com a psiquiatria, em ampliar as suas categorias clínicas. Os grandes catálogos eles começam a ser edificados e são expandidos passo a passo com a constituição dos psicotrópicos. Eis aí uma interrelação bastante interessante. Quando os psicotrópicos são constituídos, ainda que esses primeiros psicotrópicos sejam produzidos
e gerem ainda muitos efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais depois foram sendo, né, diminuídos à medida em que a indústria farmacêutica foi, né, se desenvolvendo, mas inicialmente esses medicamentos, mesmo gerando muitos efeitos colaterais, era uma espécie de tecnologia de intervenção, né, face aos sintomas no campo da saúde mental. Tecnologia esta que até então, nestes moldes, não havia. Havia várias outras formas de tratamento, várias outras formas de intervenção nesse campo da psiquiatria e da psicopatologia. Nos anos 1950, há aí uma grande difusão de catálogos, sobretudo o que vem a ser o DSM. O DSM é um catálogo orquestrado, produzido pela APA, Associação Psiquiátrica de Psiquiatria Norte-Americana. E esta associação, ela produz esse manual diagnóstico e estatístico de transtornos, desordens, alterações mentais, o DSM, e que vai passando por várias edições. A partir dos anos 50 nós temos o DSM-1 e gradativamente vão sendo produzidas novas edições e cada edição gera uma ampliação, mais entidades clínicas são colocados neste amplo cenário da psicopatologia. O DSM não é o único catálogo, mas ele é um catálogo muito presente, porque ele é presente entre profissionais, sobretudo norte-americanos, e que tem uma grande expansão, uma grande influência em vários lugares do mundo, e especialmente uma articulação muito importante com a mídia e agora com a internet. Então ele acaba, as nomenclaturas, as entidades clínicas do DSM acabam tendo uma penetração muito grande no tecido social. E especialmente em 1980, quando há a produção do DSM na sua terceira edição, há uma grandíssima difusão, né, desses quadros das entidades clínicas e há uma curiosa situação. Até então, estou enfatizando muito a psicopatologia, mas até então a psicanálise ela era uma referência muito importante para o campo da psiquiatria e da psicopatologia. A psicanálise era um campo, né, de orientação para a clínica como um todo. A partir do DSM-3, a psiquiatria se dissocia cada vez mais da psicanálise, em vários lugares do mundo isso é muito evidente. Então, uma convergência que antes era posta agora se desfaz, e aí nós temos uma espécie de expansão sem precedentes, né, dos catálogos, no caso as edições do DSM, portanto, a psicopatologia se tornar algo cada vez mais presente no laço social. E nós temos aí a presença também de dois fenômenos que andam de mãos dadas e que, sobretudo no século, no início do século XXI, começa a se mostrar muito expressivo. Quais são esses dois fenômenos? A psicopatologização dos comportamentos e condutas, ou seja, é difícil ter um comportamento, é difícil ter uma conduta que não seja catalogado, que não receba uma etiqueta diagnóstica, que não seja um traço, que não seja um aglomerado de questões, né, de sinais e sintomas que demarque uma entidade clínica dentro desse catálogo, dentro desse empenho taxonômico. E o segundo fenômeno que se articula com este é o quê? É a medicalização do sofrimento. Então, à medida em que, né, as entidades clínicas são expandidas, as pessoas começam a se reconhecer nessas entidades. Hoje, se uma pessoa faz uma busca, né, pela internet, no Google, vai encontrar rapidamente as características, né, de tais e tais quadros e vai ter ali um afã de se reconhecer, de se identificar. É muito fácil que isso aconteça. Não é bem para isso que o catálogo foi feito, mas é muito fácil que essa apropriação, ou seja, os diagnósticos, eles se mostram como objetos de consumo, tanto quanto os medicamentos, né? Os medicamentos, além deles serem, né, molécula, princípio ativo, eles são também objeto de consumo, eles são híbridos e nesse meio temos então aí essa questão dos diagnósticos. Enfim, as relações da psicanálise, como que elas se dão aí? Os pacientes chegam até nós, hoje, cada vez mais, muito embaraçados, se não identificados, se alimentando dessas caracterizações diagnósticas. Então, eles chegam se autonomeando. Eu sou TOC, ou eu tenho TOC, eu sou TAB, eu sou TEA, né? Geralmente siglas que se iniciam com a palavra T, de transtorno, né? Uma tradução do disorder em inglês. Então, o transtorno, alteração, as pessoas se veem aí. Então, eu tenho ou eu sou TDAH,
eu tenho transtorno afetivo bipolar, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, eu sou borderline, etc. E aí que tem algo muito importante a ser notado, a meu ver. A psicopatologia, ela sim, ela nos mostra, tal como um radar, como que o mal-estar de uma dada época, como que os modos de sofrimento vão se apresentar. Então, a psicopatologia, ela consegue captar, de certa forma, e ela tem um olhar que classifica, ela não é ingênua, classifica uma série de possibilidades, né, do mal-estar se apresentar, do desassossego se apresentar entre nós. Então, a psicopatologia busca realizar uma espécie de categorização do desassossego que nos habita e que é inerente a nós, seres humanos. E é nesse sentido que nós temos que estar atentos quanto a isso, porque na psicanálise não se trata, a meu ver, de uma oposição a isto, radical. Mas nós devemos deixar muito claro que o analista ele não trabalha a partir desta classificação. Essa classificação chega até nós. Isso está no laço social. Isto é do nosso tempo. É uma marca da subjetividade da nossa era. As pessoas se reconhecerem, também se automedicarem, há trocas de medicamentos ou buscam prescrições com os especialistas prescritores. Mas, enfim, são fenômenos que estão postos aí de maneira muito complexa no laço social. A medicalização do sofrimento, a expectativa, né, de um grande fármaco. Por exemplo, quando o Prozac ele foi lançado, o Prozac foi lançado em 1988. Prozac é fluoxetina. E foi uma grande revolução, porque foi um medicamento que se apresentou especialmente voltado para as depressões, produzindo efeitos colaterais muito menores, muito discretos em relação aos antidepressivos de então. E o Prozac se tornou uma vedete, o Prozac foi parar em capa de revista nos Estados Unidos, o Prozac foi uma espécie de pílula da felicidade e que fez com que vários outros medicamentos, vários outros princípios ativos fossem produzidos, elaborados, difundidos, sintetizados e colocados no mercado. Então, sempre há entre nós, né, e hoje cada vez mais, essa busca, né, de uma pílula que resolva, né, de um medicamento que resolva o desassossego. A psicanálise é uma prática importante de se colocar nesse cenário e nesse mundo. Por quê? Porque ela é aquela prática que, não se reduzindo à questão, né, do diagnóstico, não se reduzindo à identificação que pode ser feita com um quadro clínico, né, não reduzindo a clínica a isto, ou um tratamento com este cenário, ela vai introduzir um outro elemento, o que nós chamamos a questão do sujeito. E aí nós vamos verificar que, sim, fármacon, né, uma palavra grega, fármacon significa remédio, né, antídoto, veneno, dependendo da medida, a palavra ambígua, e ao mesmo tempo também palavra. Esta é uma terceira significação de fármacon muito interessante. Palavra. E aí que temos então essa presença e esse valor da psicanálise, porque introduzir a questão do sujeito é, diferentemente de ficarmos só na superfície do sintoma ou na classificação, que pode sim nos conduzir a uma homogeneidade, introduz o que é a possibilidade de você falar sobre o seu sofrimento. Não só de você apresentar o seu sofrimento para um olhar que identifique, categorize, classifique e eventualmente medique, ou intervenha com uma técnica que também funciona como um medicamento. O medicamento não é só pílula, é a expectativa de uma intervenção no sintoma que tenha fins terapêuticos. Então, falar sobre o seu sofrimento, verificar que ali tem algo que não é só um transtorno, não é só uma anomalia eventual, não é só uma desordem, mas alguma coisa que indica algo sobre você próprio. O sofrimento não é simplesmente um alienígena que nos habita, por assim dizer, alguma coisa exógena, né, que não tem relação. A psicanálise introduz uma questão constante a cada caso, que vai se renovando na especificidade de cada caso. Enfim, o que este sofrimento tem a ver com você? Não somente, né, na perspectiva de te fazer sofrer, não somente enquanto sofrimento, mas o que isso te mostra sobre o que você deseja, o que você faz ou deixa de fazer em sua vida. O que esse sofrimento te indica sobre os adiamentos que você faz em sua vida. E, em última instância, o grande adiamento, o adiamento de si mesmo. A procrastinação não simplesmente da ação, do fazer, do cotidiano. A procrastinação de si. Então, colocar as pessoas para que elas possam falar sobre si a partir do que façam que elas sofram,
e não somente apressadamente buscar uma solução mágica para o sofrimento, este é um ponto que pode nos indicar qual é a correlação, não correlação, seria mais uma articulação possível, qual é a coexistência no mesmo mundo entre psicanálise e psicopatologia. A psicanálise, ela introduz a problemática do sujeito. A problemática do sujeito, em última instância, é introduzir o que eu sou aí, o que isso tem a ver comigo, onde eu sou aí, o que há de meu nisto, e não somente a queixa, o lamento ou a rápida expectativa de resolução, que muitas vezes é também uma forma de esconder de si mesmo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, é o convite que eu te faço, ative o sininho para que possamos sempre aqui ampliar a nossa interlocução. Até breve!